Eis então que você decide investir no Tesouro Direto e vai lá olhar os títulos do Tesouro IPCA+. Quando você entra no site do Tesouro ou no site da sua corretora ou no aplicativo da corretora e se depara com títulos Tesouro IPCA+, 2029, Tesouro IPCA+, 2035, Tesouro IPCA+, 2045, Tesouro IPCA+, 2055 e você não sabe qual é o melhor Tesouro IPCA+ para escolher, qual a diferença entre eles, qual o melhor prazo de tesouro para escolher, o que você vai levar em consideração, quais as vantagens, desvantagens, riscos entre eles, qual a diferença de investir entre um e outro e, mais importante, qual a minha opinião e qual que eu acho que é o melhor prazo para se investir no Tesouro IPCA+. Então fica comigo até o final, que é isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. E aí, seus capitalistas selvagens, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jorge Gonzaga. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like. É conteúdo brabo, de qualidade, gratuito e que eu não peço nenhum pagamento por isso, a não ser o seu like e a sua inscrição. Ou melhor ainda, se você duvida que o conteúdo desse canal é brabo, então acompanhe até o final do vídeo que eu vou dar minha opinião sobre qual é o melhor título IPCA para se investir e você vai ver que eu mereço seu like, principalmente na sua inscrição. Eu introduzi o vídeo dizendo que você chega lá no site do Tesouro Direto, você tem diferentes títulos para investir, diferentes opções e você fica perdido porque você não sabe qual é a melhor opção de Tesouro IPCA+. Essa é uma decisão muito pessoal, muito individual e que você tem que levar em consideração alguns fatores. O melhor prazo para investir no Tesouro IPCA+, é diferente para cada pessoa. Eu tenho algumas regras de ouro que eu vou passar para vocês aqui e no final eu vou dizer qual é que eu acho, na minha opinião, que é o melhor prazo para se investir no Tesouro Direto IPCA+. Primeiramente, para aqueles que não sabem o que é o Tesouro IPCA+, qual é o conceito dele? Bom, basicamente, dando um passo atrás aqui, o Tesouro IPCA+, ele é um dos títulos de investimento possíveis de se fazer através do Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, ele é uma ferramenta de investimento em que o governo te vende um título de dívida, você compra esse título de dívida, o governo passa a ser um devedor e você passa a ser um credor. É como, em outras palavras, se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. É como se você empresta dinheiro para algum amigo seu, para algum parente seu, e esse parente seu assina um documento dizendo, olha só, Jorge me emprestou 1.000 e daqui a 2 anos eu tenho que pagar para Jorge 1.200, ou seja, 1.000 que é o principal e mais 200 de juros. É a mesma coisa, só que entre você e seu amigo, vocês fazem um acordo no boca a boca, no fio do bigode. Entre você e o Tesouro é uma coisa contratual. Então, quando você vê lá na plataforma do Tesouro aqueles títulos, taxas e prazos, etc., é basicamente essas informações. O governo está falando, ó, você me empresta esse valor hoje, no ano tal, eu vou ter te pagado tanto de juros, nesse vencimento aqui, e aí você vai receber esse valor no final, o principal mais uns juros. Agora, especificamente, o que é o Tesouro IPCA+? O Tesouro IPCA+, é um título do Tesouro no qual ele coloca uma taxa pré-fixada, mais a taxa do IPCA. É como se o Tesouro Direto estivesse te vendendo um título que ele fala, olha só, se você me emprestar dinheiro hoje, eu vou te pagar esse dinheiro que você me emprestou hoje no futuro, mais uns juros. Quanto é esses juros? Esses juros é o valor do IPCA atual, mais uma taxa de acréscimo. Então, se o IPCA hoje estiver em 6% e a taxa de acréscimo do fator pré-fixado estiver em 5%, ele vai te pagar 11% de juros compostos ao ano. Teoricamente, é um título de Tesouro Direto que te protege da inflação. É como se ele fala assim, olha, se a inflação do país é tal hoje, eu vou te pagar uns juros que pelo menos vai manter o seu poder de compra, vai te proteger da inflação e ainda eu te dou um acréscimo além da inflação. Por que eu falo teoricamente inflação? Porque, na minha opinião e na opinião dos economistas austríacos, IPCA não mede inflação coisa nenhuma. Existem várias coisas que eu consigo falar sobre esse tema aqui, só que isso dá um vídeo separado, inclusive eu já fiz um vídeo, convido vocês a ver esse vídeo explicando por que IPCA não é inflação, como que o governo manipula a inflação. Mas para resumir aqui, por que IPCA não é inflação? Porque ele é uma cesta média da média da média da média, é uma cesta de produtos média do brasileiro médio. Faça uma conta você mesmo. Olhe se o IPCA, o valor do IPCA, ele corresponde com o aumento do custo da sua vida. Olhe se o valor do IPCA nos últimos 12 meses
está de acordo com o quanto a sua vida ficou mais cara nos últimos 12 meses. E você vai se dar conta que a sua vida ficou muito mais cara do que o que o IPCA está dizendo. Porque o IPCA ele é um dado oficial do governo, é um benchmark, é um parâmetro para o governo dizer se está controlando ou não a inflação. E como é um cálculo manipulável, como é uma média, 2% do preço do feijão, 1% do valor do aluguel, 5% do valor do arroz. Eu estou aqui chutando valor, mas ele pega percentuais. Cada produto dessa cesta tem pesos diferentes. Basta ele mudar um pouco o peso, pegar um produto que aumentou muito o preço e diminuir o peso dele, ou pegar um produto que o preço abaixou e ele aumenta o peso desse produto na estatística, ou ele pega o preço de um produto no qual ele consegue controlar o preço, por exemplo, combustível, e ele controla o preço do combustível de forma que esse valor do combustível abaixando ou ficando estagnado reflitam no IPCA mais baixo. Então, como é uma coisa que o governo consegue manipular, ele não mede a realidade. Além disso, o IPCA é um indicador atrasado. O que eu quero dizer com isso? Inflação é um fenômeno monetário no qual a moeda perde valor de compra devido à alta emissão monetária, Banco Central emitindo dinheiro. Só que a emissão monetária de hoje vai refletir um aumento de preço daqui a alguns meses, daqui a um ano. E esse aumento de preços vai refletir no dado estatístico daqui a mais tempo. Então, uma emissão monetária hoje talvez reflita em uma mudança do dado estatístico do IPCA em um ano, 2 anos. Então a sua vida já ficou mais cara, o seu dinheiro já tem menos valor de compra e esse IPCA só vai refletir essa perda do poder de compra do dinheiro um tempo depois. É por isso que eu não confio no fato de que IPCA é um fator que mede inflação corretamente. Mas como é o que nós temos, então vamos aqui fingir que o Tesouro Direto IPCA+, é um título que te protege da inflação. Nenhum canal do YouTube vai te falar isso como eu estou te falando, porque os canais do YouTube são todos keynesianos, economistas clássicos, etc. E não é o meu caso. Passado essa página e você já entendendo o que é o Tesouro Direto, o que é o Tesouro IPCA+, vamos agora explicar os prazos do Tesouro Direto e do Tesouro IPCA+. Quando você vê lá no site Tesouro IPCA+, aí você vê que a rentabilidade é IPCA mais 4,92, ou IPCA mais 5,15, ou IPCA mais 5,41, IPCA mais 5,30. Aí você vê os investimentos mínimos, 31, 45, 39, 46, quer dizer que você tem que no mínimo investir esse valor, e esse valor vai ser uma fração do preço unitário. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA+, o preço unitário é 3.137 e o investimento mínimo é 31,37 centavos. Então, você está investindo um pequeno percentual desse preço unitário. E lá tem um vencimento. O vencimento vai ser em 2029, o vencimento vai ser em 2035, o vencimento vai ser em 2045, a depender do título que você escolha. O que é que você tem que levar em consideração na hora de escolher o prazo? Primeiro, qual é a taxa Selic atual? Porque todos os títulos do Tesouro, eles refletem a Selic. Quanto mais alta for a Selic, indiretamente mais alto será o prêmio. O prêmio é esse fator percentual extra além do IPCA. Então, IPCA mais um prêmio, IPCA mais 4,92. 4,92 é o prêmio. Então, se você compra um Tesouro IPCA mais 2035, por exemplo, ele vai render o IPCA atual, e o IPCA está sempre variando mês a mês. Ele vai render o IPCA dos últimos 12 meses, e esse valor está sempre variando, mais um prêmio de 5,15. Se você compra hoje, esse 5,15 para você é fixo. Se você comprar mês que vem ou semana que vem, talvez esse título já não seja mais 5,15, seja 5,10, seja IPCA mais 5, IPCA mais 4,9, IPCA mais 6, varia. O que importa é, ele vai render o IPCA dos últimos 12 meses, mais 5,15, a essa taxa de juros compostos por ano até 2035. Você comprar o Tesouro IPCA mais 2045, ele vai render o IPCA dos últimos 12 meses mais 5,41% ao ano até 2045. Aí vem a pergunta que é muito importante para você definir o seu prazo. Você pode vender o Tesouro IPCA mais antes do prazo do vencimento? Você pode. Só que quanto mais distante for o prazo do vencimento do seu Tesouro IPCA+, mais arriscado é você fazer isso. Porque no próprio site do Tesouro, ele fala que em caso de reserva antecipada, o Tesouro Nacional garante sua recompra pelo seu valor de mercado. O que isso quer dizer, valor de mercado? Presta atenção, pô! Tá acompanhando o vídeo? Tá gostando do conteúdo? Pô, então, se você chegou até aqui no vídeo, eu mereço seu like. Isso não é um conteúdo bom. Eu não sou um rapaz, gente boa, que lhe fornece esse conteúdo de graça. Como um agradecimento, se inscreve no canal aí e pode seguir pro conteúdo do vídeo.
quer dizer marcação a mercado. A marcação a mercado dá um vídeo em separado que eu já fiz aqui no canal, explicando em detalhes o que é marcação em mercado e quais são os riscos. Recomendo que você veja lá. Mas para explicar resumidamente aqui, o que importa para você é, se você quiser vender um título IPCA depois de, por exemplo, você comprou um título IPCA hoje e você quer vender depois de um ano que você comprou. Se depois de um ano esse mesmo título estivesse sendo vendido pela plataforma Tesouro Direto a uma taxa mais baixa, por exemplo, você comprou o Tesouro IPCA mais 2045, que hoje está pagando de prêmio 5,41% além do IPCA. Se por acaso o IPCA está igual, porém o Tesouro Direto agora negocia IPCA mais 4,41%, ou seja, um prêmio de 1% a menos do que quando você comprou, o seu título vai ter valorizado. Você vai ter vendido ele mais caro do que você comprou. Você vai ter tido um ágio. Agora, se acontecer o contrário, se o valor do título, o valor do prêmio, um ano depois, tiver maior do que o valor do prêmio que você contratou um ano atrás, quando você comprou o título, significa que o valor do seu título ele teve um deságio e pode ser até que você venda com prejuízo. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas no outro vídeo está muito bem explicado. Então, basicamente, uma variação nesse prêmio de risco faz com que o valor do seu título varie. Então, a renda é fixa se você for até o vencimento, mas se você vender em qualquer data antes do vencimento, o preço do seu ativo varia a depender da variação da rentabilidade anual prometida. Então, se a rentabilidade anual prometida um ano depois estiver maior, significa que o seu título vale menos. Se a rentabilidade anual prometida um ano depois, quando você for vender, estiver menor do que na data que você comprou, significa que o seu título está mais valorizado. Você vai vender com ágio, vai vender mais caro. É o mercado marcando o preço do seu título. E essa variação no preço, ela é mais agressiva quanto mais distante for o prazo do vencimento. Então, uma variação na rentabilidade anual do título IPCA+ 2029 em uma variação de 1% na rentabilidade anual para mais ou para menos, ele faz muito menos diferença no preço do ativo do que uma mesma variação aplicada na rentabilidade anual do Tesouro IPCA+, por exemplo, 2055. Como o prazo de 2055 está muito mais distante do que o prazo de 2029, uma pequena variação na rentabilidade anual prometida faz uma diferença muito grande no preço do ativo. E mais uma vez, tudo isso está explicado lá no outro vídeo de marcação a mercado que está aqui na descrição do vídeo ou passando aqui no card. Agora, o que é que faz com que essa taxa, esse prêmio de risco varie? O que é que faz com que o IPCA varie? Basicamente, políticas governamentais. O Banco Central, como ele é o guardião da moeda, se ele entende que o governo tem uma perspectiva de aumentar gasto, imprimir dinheiro, querer inflacionar a moeda, então prospecta aumentar a taxa de juros para que a inflação fique controlada. Se o governo gasta mais e o Banco Central não faz nada, depois de algum tempo o IPCA vai aumentar, porque o IPCA ele mede o aumento do preço das coisas, que irá acontecer se houver uma oferta monetária muito grande, ou seja, impressão de dinheiro, ao passo que não houve uma maior produção de bens e serviços na mesma velocidade. Então, basicamente, tanto o fator IPCA quanto esse prêmio de risco, ele varia muito de governo para governo. Historicamente, nos últimos anos no Brasil, quando a Selic está em 15%, 16%, ele está basicamente no seu pico. Pela data de hoje, agosto de 2023, a gente consegue imaginar que o IPCA, o prêmio que os títulos IPCA estão te pagando aqui, ele está na sua máxima. Porém, não tem nada ruim que não possa piorar. Não quer dizer que o governo faça mais estrago e que o Banco Central tenha que elevar os juros mais ainda. Por exemplo, na Argentina, a taxa básica de juros já está chegando lá a 100%. Então, isso era algo inimaginável. Então, você imagina quem comprou um tesouro que estava pagando 20% na Argentina, achando que estava no máximo 15%, e aí anos depois se vê com o tesouro na mão super desvalorizado, porque a taxa que ele contratou está muito mais baixa do que a taxa anual. E se ele for vender isso a valor de mercado, ele vai vender muito mais barato do que ele comprou. Então,
Então é por isso que, na minha opinião, eu sempre prefiro comprar os títulos de curva mais curta, ou seja, os títulos cujo vencimento está mais próximo da data de hoje. Como no Brasil o futuro é muito incerto, a gente muda de presidente, muda de política, a gente pivota o destino monetário do país muito fácil, muito rápido. O risco que você tem quando você compra um título de juros com a curva muito longa é muito grande, porque como a política monetária do país muda toda hora, a variação nessa taxa é muito constante, a depender de quem seja o presidente, a depender de quem seja o governo, a depender de quem seja o presidente do Banco Central. Como pequenas variações percentuais nessa rentabilidade anual em títulos do Tesouro com vencimentos mais distantes já fazem uma variação no preço muito grande. Eu vou mostrar já no gráfico para vocês entenderem. Imagine grandes variações percentuais. Um título que você compra hoje, se você botar muito dinheiro hoje num título, por exemplo, para 2055, como 30 anos está muito longe da data de hoje, a volatilidade no preço desse ativo pode ser muito grande. Então, a não ser que você tenha certeza absoluta que você não precisa desse dinheiro, eu não acho uma boa ideia você investir em tesouros IPCA com prazo longo. Eu sei que você pode estar perdendo uma oportunidade grande de, poxa, a Selic hoje está alta, o IPCA hoje está pagando muito bem, eu tenho a chance de comprar um título hoje que me rende muito bem, com risco quase zero e que vai me render um valor muito bom pelos próximos 30 anos. Pode ser que você esteja perdendo essa oportunidade. Porém, você também está se resguardando do fato de que daqui até lá, a política monetária do Brasil pode se deteriorar, o Brasil vai ter que aumentar muito os juros, como aconteceu com a Argentina, e esse título seu hoje, daqui a 15 anos, não vai valer nada. E aí você vai ter se arrependido muito de ter feito esse investimento. Então, por exemplo, quando vocês olham aqui a variação no preço do título do Tesouro IPCA+, 2045 e do Tesouro IPCA+, 2035, vocês estão vendo que a variação do preço nos últimos 5 anos, ela é parecida. Quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai. Mas repare que no Tesouro IPCA+, 2035, a queda não é tão violenta quanto a queda no título 2045 e vice-versa. A subida de um é muito mais agressiva do que a subida do outro. Então, a volatilidade no preço de um título mais longo é muito maior do que a volatilidade do preço de um título mais curto. Quando o preço do título cai, é porque o valor da rentabilidade anual prometida subiu. E quando o preço do título sobe, é porque o valor da rentabilidade anual prometida caiu. O valor da rentabilidade anual prometida, ao cair, faz com que tesouros de prazos de vencimento mais distantes, o preço varie muito mais agressivamente. É por isso que eu acho muito mais arriscado. Então, na minha opinião, o que eu uso para mim, isso aqui não é nenhuma recomendação, é o que eu faço para mim, e se fizer sentido para vocês, vocês aplicam igual, mas se vocês acharem que dá para confiar na política brasileira e investir em títulos de prazos mais compridos, mais alargados, vocês fazem o que vocês quiserem. Porém, os únicos casos que talvez, assim, você consegue pensar na minha opinião, numa exceção para falar, eu vou comprar títulos de prazos mais longos, a curva mais longa de juros são quando a Selic está no valor historicamente alto, a Selic hoje está em aproximadamente 13%, já esteve até mais que isso, mas ainda assim, acima de 10% é um valor historicamente alto, o que não quer dizer que não possa aumentar. Se a gente conseguir se prever, a gente vê que tem mais chance da Selic cair do que subir atualmente. Um outro caso é quando você tem certeza absoluta que você não vai precisar desse dinheiro, que nesse caso é como se você estivesse investindo no ativo de renda variável. Se você quiser vender antes do prazo, ele é um ativo de renda variável, ele não é um ativo de renda fixa, então você pode ter um ganho muito alto ou uma perda muito alta. Quando você vai investir em algo que tem a chance de te dar uma perda muito alta, você só pode investir aquele dinheiro que você tem certeza que você não vai precisar no curto e no médio prazo, para você não ter o risco de ter que vender esse ativo na baixa. E outra exceção é quando você tem algum sonho muito bem definido para esse dinheiro, por exemplo, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar uma casa, eu quero pagar a faculdade do meu filho daqui a 20 anos. Tudo bem, aí nesse caso talvez valha a pena para você, ou faça algum sentido você investir num título que vai, um título para daqui a 20 anos. Ou você fala assim, eu quero pagar o casamento do meu filho, da minha filha daqui a 30 anos. Seu filho nasceu hoje. Aí você começa a investir nisso.
Então, talvez nesse caso faça um pouco mais de sentido você investir num título cujo vencimento daqui a 30 anos, porque você só tem plano de tirar esse dinheiro realmente daqui a 30 anos. Ele tem uma finalidade, um objetivo bem definido e bem específico, mas mesmo assim eu o faria com bastante cautela pelos motivos que eu expliquei nesse vídeo. Pequenas variações na taxa anual prometida geram uma volatilidade no preço do título muito grande, e se você precisa vender esse título antes do vencimento, você pode ter de fato um ganho muito alto, mas você pode ter uma perda muito alta. Só que quem investe em renda fixa não está pensando em ter ganhos elevados. Isso você deixa para renda variável. O investimento em renda fixa, no meu entendimento, e que eu acho que é o da maioria das pessoas, é aquele investimento para um ganho ok e mais para proteção de patrimônio. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenha sido um vídeo informativo e claro para vocês. Espero que agora, com as informações do vídeo de hoje, vocês estejam munidos com mais ferramentas para tomar a melhor decisão sobre qual o melhor título e qual o melhor prazo de investimento para um título IPCA+. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do meu conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o like, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, para você não custa nada, para mim vale muito, é o único pagamento que eu peço a vocês por disponibilizar esse tipo de conteúdo gratuito, de qualidade para vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigado por quem veio aqui no canal acompanhar esse vídeo. Vou ficando por aqui, um abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e tchau!